Você pode estar sofrendo por algo que não te pertence. Em alguns momentos da vida, sem que a gente perceba, principalmente nós mulheres, a gente acaba carregando, mesmo que não seja conscientemente, pesos, dores e até situações que devem ser superadas de outras pessoas. Mas essa não é uma situação daquelas que a gente escolhe. Por amor, por pertencimento, sem que a gente faça essa escolha, só no convívio. Algumas questões familiares podem estar sob sua responsabilidade. E essas questões que não são nossas, talvez sejam aquelas as mais difíceis de a gente encontrar uma resposta. São aquelas situações, aqueles temas que a gente busca terapia, que a gente busca de uma vez por todas quebrar pactos, acordos, contratos, romper, dar um novo significado. São crenças limitantes. Mas sabe aquele tema que você sempre trabalha, tá sempre focando superá-lo, sabe da existência dele, mas ele não vai embora? É algo que você sempre trabalha e tá sempre ali travando sua vida em uma área específica. Essa área entra um pouco no tema que as constelações familiares costumam abordar. As constelações falam muito dos nossos antepassados e do que a gente herda deles. Tanto positivo, que tem muita coisa boa aqui com a gente, tanto das dores, que são inconscientes e vão passando de geração em geração, até que alguém decida olhar para elas. E tem também questões dos nossos cônjuges, do nosso namorado, até dos nossos filhos. A gente vai colocando aí no nosso cesto questões que a gente vê que as pessoas não têm capacidade ou naquele momento não conseguiriam lidar. Só que a gente não percebe o tamanho do peso que vai ficando no nosso corpo, no nosso campo. E isso vai travando a nossa vida. O corpo é o primeiro a dar o sinal. Talvez uma dor aí que você tenha, ou até uma questão realmente grave de saúde, que não seja sua. Eu sei, é muito difícil chegar nesse ponto de olhar ao redor e pensar, isso não me pertence. E devolver ao remetente, e devolver ao dono aquilo que nunca foi seu. Porque por amor a gente traz para nós essas questões, só que da mesma forma a gente faz com que o dono, a pessoa que é o responsável por esse tema, por esse bloqueio, não passe pela lição, vamos dizer assim, pela superação e expansão depois dessa superação. A gente faz com que o outro não se desenvolva. E isso entra muito em livre-arbítrio do outro. Às vezes, por amor, por tentar ajudar, a gente está atrapalhando e dificultando o processo de uma outra pessoa. Entra muito nesse tema também a questão da dó. A gente olhar com dó, com pena das pessoas que a gente encontra ao nosso redor, de familiares, amigos. Porque eu penso assim, se determinada pessoa está passando por determinada situação, tem um porquê ali. Tem uma consciência maior, uma inteligência divina atuando, e aquele desafio foi entregue para aquela pessoa porque ela tem total capacidade e competência para superá-lo. E é isso o que vai fazer ela chegar na próxima fase, no próximo nível. Só que a gente tem que estar muito centrado e conscientes para entender o que é nosso e o que é do outro. Eu vou dar um exemplo aqui meu.
da minha vida. Eu tenho uma dor crônica na região da lombar há uns 15 anos. Então eu comecei muito jovem com essa dor, já fiz todos os exames, pesquisei, já tive até uma indicação cirúrgica. Na época, o médico pensou que fosse uma hérnia e eu teria que operar. E eu venho tratando de outras formas, não quero chegar nesse extremo da cirurgia. E de uns tempos pra cá, o meu pai começou a sentir dor na mesma região. Mas veja, meu pai tem 78 anos, ele nunca teve dor na coluna. Ele veio ter essa dor há uns 4, 5 anos. E é exatamente do mesmo lado, o lado direito do corpo, na mesma região. E eu tento trazer muita consciência pro meu corpo dessa minha dor, perguntando qual é o sentido dessa dor, porque tem épocas que fica bem intensa, bem difícil. E eu converso com o meu corpo de onde vem, eu me concentro na sensação que o meu corpo traz. E aí sim eu uso a mente para tentar rastrear a origem dessa dor. E em um desses movimentos me veio muito a imagem do meu pai. E me veio uma sensação de que eu estava carregando esse peso por ele. Inconscientemente eu comecei a sentir essa dor antes de ele sentir. Eu puxei para mim uma parte do que ele poderia vir a sofrer fisicamente. Porque hoje o estado dele está bem avançado, ele está mancando de uma perna. E me veio essa reflexão. Hoje somos nós dois com dor. Talvez inconscientemente eu tenha puxado isso para facilitar a vida dele. Olha o que a gente faz por amor. E aqui é um exemplo do que acontece dentro dos emaranhados sistêmicos. Inconscientemente eu tenha puxado essa dor para deixar a vida dele mais leve, fluida. Só que eu trouxe uma questão para mim que talvez não seja minha. E que por mais que eu olhe, que eu trabalhe, que eu tente integrar, não vai funcionar porque não é meu. Então agora o que eu tenho feito de maneira consciente é nas minhas crises focar na sensação do corpo e entender o que é meu, o que é do outro. E ir fazendo essa leitura corporal, pedindo que a mente rastreie, a gente vai chegando nas causas. Às vezes são nossas, sim, questões nossas que estão aí para serem olhadas, superadas. Mas eu vou te dizer que mais de 80% dos casos, tanto de questões físicas, emocionais, bloqueios em áreas específicas, áreas financeiras, na saúde, na questão de relacionamentos amorosos, são padrões que a gente repete. E nem sempre da nossa família, tá? Pode ser um padrão ali dos seus amigos de infância. Pode ser um padrão do local que você trabalha. Todo local que agrupa um número grande de pessoas constitui uma egrégora. E essa egrégora costuma ser regida por pensamentos, valores, crenças. Então, às vezes não, com certeza, se você trabalha numa empresa, num grupo corporativo, esse grupo ele tem uma crença, uma nuvem que rege essa egrégora. E sem perceber, você já vai começar a se vestir da mesma forma, falar do mesmo jeito e ter os mesmos pensamentos desse grupo. Por mais que você, ao entrar nessa empresa, tenha os seus valores, tenha consciência disso tudo, é muito difícil. Não é ser contaminado, mas é pertencer. Porque se você ficar muito fora, você começa a ser ali o esquisito. E tanto coisas boas que a gente aprende na convivência dos grupos, tem muita coisa boa. Se você não está alerta, você começa a trazer padrões de limitações, talvez, daquela empresa, daquele grupo, daquela egrégora. E ao se conscientizar de todos os grupos que a gente participa, ativamente ou não, então talvez uma igreja que você frequentava quando era criança, você faz
há muitos anos não pratica, não frequenta, mas tem crenças daquele grupo embutidas no seu conteúdo pessoal. E se a gente for tirando em camadas, como se fosse uma cebola, todos esses valores que não nos pertencem, todas essas limitações que não são nossas, o que sobra? Aí sim. Aí sim você vai começar a sua jornada pessoal e transformadora. E você vai ver que nesse meio de caminho, descobrindo o que não é seu, como que tudo já vai ficando mais leve, mais sutil, mais fácil de olhar. Às vezes essa confusão mental, essa nuvem, essa névoa que surge na nossa mente de pensamentos não são nossos. São dos lugares e das pessoas que já frequentamos, dos relacionamentos que já tivemos. Às vezes é uma ideia que ficou embutida na sua cabeça de um namorado que você teve e fica impregnado no nosso campo, sim. Depois que você ouvir aqui, ver esse vídeo, para por um tempo, segundos, e deixa a tua mente trazer. Pergunta para ela o que é meu dessa situação de vida que eu estou experienciando hoje. O que é realmente meu e o que é do outro? E deixa vir. Você vai se dar conta da sua parcela e aí vai ficar muito mais fácil você atuar com foco naquilo que é seu. Faz esse exercício e volta aqui para me contar como foi.